pessoal! Estamos mais uma vez, e assim, com a parte 2 do nosso episódio especial de 100 mil quilômetros rodados num carro elétrico que o meu querido pai está comemorando, e é sim um feito, é muito legal, né, a gente poder compartilhar isso com vocês que estão aí do outro lado, porque é questão de economia, é questão de Prazer em dirigir. prazer em dirigir, em viajar, né? Porque ele alcançou esse feito de 100 mil quilômetros rodando pelo Brasil inteiro. E para continuar falando disso, essa segunda parte do nosso episódio é um oferecimento da Now Charge, que é uma empresa que implementa, né, carregadores elétricos aqui em Belo Horizonte e na região toda metropolitana. Se Deus quiser, vai passar para o Brasil também, não é mesmo? Então, nós trouxemos hoje o Felipe, que vai nos explicar um pouco mais sobre como a Now Charge funciona, como foi criada a Now Charge. Mas antes disso, Felipe, por favor, se apresente para quem não te conhece. Obrigado, Isa. Meu nome é Felipe, sou da Now Charge, nós somos 4 sócios lá, tem 3 pessoas sensacionais fazendo esse trabalho comigo. O Diego é nosso diretor operacional, um cara assim, com padrão fora da curva de inteligência. É um cara que me trouxe também para o universo de carros elétricos. Ele viu um primeiro carro elétrico, me chamou, e aí a gente começou a ficar empolgado com o universo. Tem o Cristiano, que é um cara assim super experiente já com comércio exterior, um cara assim que domina o assunto também, um super entusiasta. Ele até defende que nós não somos uma empresa tradicional, nós somos uma Green Tech. Legal. E tem o Fabrício. O Fabrício é nosso engenheiro elétrico, um cara super inteligente, um cara que contribui muito para o projeto. Ele é o cara ali que está o tempo todo ali dedicando, fazendo a implantação das estações, cuidando do padrão de segurança. A gente tem alguns padrões até a mais do que é estabelecido hoje, para poder resguardar também os usuários, né? Pensando no foco da experiência. Now Charge é uma empresa que, como o Cristiano fala, né? Uma Green Tech. Ano passado nós fizemos 1 ano, foi nosso primeiro ano. A gente fechou o ano com 8 estações DC e 6 estações AC. A gente tem um grande desafio ainda na mobilidade elétrica, que é fazer implantações de estações de recarga, né? A gente acredita que isso vai acompanhando o crescimento agora do volume de carros vendidos. A gente tem um objetivo também de levar para alguns municípios, né, esse conforto e comodidade. E a gente está falando também de algo muito legal, que é sustentabilidade, né? Existem alguns mitos e verdades que eu acho que a gente vai poder conversar aqui e falar um pouco, desvendar alguns mistérios, né? Nossa amiga aqui já percorreu 100 mil quilômetros, já atingiu a paridade de carbono. Então, assim, agora é sustentável. E como é que vocês se conheceram, pai? A gente foi para a mesma feira, né? Eu tinha marcado com o Cristiano, a gente foi a São Paulo na Intersolar, foi, Isso. Felipe? Aí eu já conhecia o Cristiano, já tinha feito uma chamada de vídeo com ele, justamente para poder olhar questões de estações de recarga. E a gente marcou de encontrar lá, em São Paulo, na Intersolar. Eu fui. Um frio danado, né, Felipe? Nossa, Tava não. muito gelado nesse dia. E lá eu conheci o Felipe, eu conheci, lógico, o Cristiano pessoalmente, né? Conheci o Felipe, conheci o Diego, o Fabrício eu conheci depois. E, assim, me identifiquei com a Now Charge, porque é uma empresa de pessoas que tem uma visão bem a longo prazo, né? Ampla, Sabem né? que aquilo que tem aquela coisa, né? Que assim, o carro elétrico não vende porque não tem ponto de recarga, ou não tem ponto de recarga porque não se vende carro. Então eles já viram que é um caminho sem volta e já começaram a investir pesado nisso de facilitar a mobilidade, né? A gente conversa bastante, troca muita ideia, é um pessoal que acrescenta bastante. Não, isso é legal porque, assim, vocês viram a dor já lá na frente, né? Então, vocês já foram antecipando, igual meu pai falou, né? O que poderia vir a acontecer, né? As necessidades do pessoal que tem carro elétrico. Na verdade, a gente viu a dor aqui atrás, porque assim, quando a gente comprou o carro elétrico, não tinha carregador praticamente. Em BH, praticamente não tinha carregador. Então, assim, para nós era um grande desafio você encontrar um ponto de recarga para abastecer. Eu, inclusive, tinha um desafio pessoal que eu residia em um condomínio, onde não tinha infraestrutura adequada. E eu, para carregar o meu carro, eu precisava ir para um shopping mais próximo, deixar lá de manhã, virar o dia para que eu conseguisse carregar meu carro 100%. Isso era a rotina pelo menos uma vez por semana.
Mas com o passar do tempo, decidimos empreender e aí hoje já temos 4 estações DC aqui em BH e região metropolitana para poder atender esse público, né? Sobre a expectativa, a gente já sabe, brinquei com o Vivaldo há pouco tempo, que o futuro não é elétrico, o presente é elétrico, né? Tem uma CMO da Chevrolet, ela dá uma entrevista e ela fala, cara, o futuro é elétrico. E, por exemplo, o Grupo Stellantis já está investindo em carro elétrico, o Grupo GM já está investindo em carro elétrico. Então, assim, eu acho que existe uma grande resistência da indústria tradicional, né? Havia comentado com você também, para tentar frear as chinesas, né? Que já vieram entregando cartão de visita e fazendo um trabalho sensacional. E a gente apostando muito nesse mercado, decidimos aí iniciar o nosso projeto. Todos já nos tornamos entusiastas. E vivendo essa dor, a gente decidiu acreditar no mercado e impulsionar ele cada vez mais, oferecendo infraestrutura para que todo mundo consiga, ainda que não tenha um carregador em casa, consiga carregar em um local próximo de residência. E vocês procuram que tipo de locais para poder colocar esses carregadores? A Nowcharge é uma empresa que preza muito pela experiência. Então, uma coisa que vai ser padrão em todas as nossas estações de recarga. Primeiro é oferecer, em pontos públicos, na maioria deles, a gente vai oferecer uma experiência de carregamento ultra rápido. Nós inauguramos, por exemplo, ano passado, em setembro, a estação de recarga mais rápida da América Latina no Itaú Power Shopping. O que é levado em consideração para a gente poder fazer esse projeto? A segurança, comodidade, lazer, infraestrutura. Todas as nossas estações, sem exceção, estão em locais onde a pessoa consegue parar com segurança, com a família, que seja sozinho, ele consegue usar um banheiro, consegue fazer um lanche. Quero desfrutar do lazer. Então, por exemplo, vou no shopping, quero ver um filme, o carro está carregando, só que tem que ver rápido, porque em menos de 1 hora o carro carrega. Mas, assim, sempre prezando pela comodidade, pela experiência do usuário, que para nós isso é algo que vai nos posicionar como uma marca diferente dos concorrentes hoje que já estão no mercado. E aqui em Belo Horizonte vocês têm só em shoppings, Só em shoppings por enquanto. por enquanto. E tem algum plano de colocar em algum lugar assim que você já pode dar um spoiler pra gente? Aqui em BH a gente já tem um projeto de um eletroposto próprio. É um projeto que a gente construiu, projeto arquitetônico. A gente havia determinado um local, porém, por questão de infraestrutura relacionada à concessionária de energia, a gente não conseguiu avançar com esse projeto. Ah, tá. Então, nós estamos estudando, mapeando um novo local para que a gente consiga colocar esse eletroposto em uma região onde fique de fácil acesso para onde está concentrado o maior volume de pessoas que usam carro elétrico aqui em Belo Horizonte, para a gente poder chegar com mais essa solução. Então, assim, aqui em BH já tem, a gente tem projetos estudando o mercado de São Paulo, estudando o mercado no Rio de Janeiro, Espírito Santo também, toda a região sudeste. Hoje a gente já estuda uma forma de levar um eletroposto que seja nos shoppings, onde a gente tiver essa abertura, e também em locais, mais uma vez reforçando, com segurança, né, para que todo mundo consiga fazer um procedimento de recarga com máxima segurança. E isso reforça aquilo que a gente falou no outro episódio, né? Que não tem necessidade de ser um local, um posto de gasolina, por exemplo, para ter um eletroposto. Exatamente. Para ter uma estação de É o recarga, que eu na verdade, disse né? antes, os postos de combustível estão perdendo o MIT, né, o time do Uhum. investimento. Por quê? Porque já se notou que não precisa ser em um posto de gasolina. Pode ser numa farmácia, como tem lá em Matinhos, no Paraná. Pode ser num supermercado. Enquanto num supermercado pode ser até um carregador um pouco mais lento. Por quê? Porque a pessoa vai fazer uma compra de mercado, ela vai gastar 1 hora, por exemplo, colocou o carro para carregar, dependendo do carro que ela tem, com 1 hora ela vai carregar 50%, 70% do carro, né? Por quê? A gente estava até discutindo outro dia, falou assim, o maior mercado hoje são de carros com bateria que recebem até 40 ou 60 kW, que são os Dolphins e os Dolphins Mini. Uhum. Isso. Recebe 60 e 40 kW de máximo. Então, se tivermos aí 5 carregadores, por exemplo, de 120, que a gente comentou, né, Felipe? Exatamente. 120 vai carregar um carro como o meu, que pega 90, Sim. e vários carros Dolphin, no máximo, de energia, potência de de potência que ele vai pegar de recarga. Então, vai facilitar muito isso. E outra,
como eu frisei da outra vez, assim, você não precisa carregar 100%. Em meia hora você dá uma carga que você vai rodar aí 250, 300 quilômetros, dependendo do carro. E qual que é o seu carro hoje? O elétrico que você tem hoje? Hoje eu brinco que quando eu conheci o BYD Seal, é o meu carro, foi tipo a primeira namorada. Minha Nossa. esposa não vai ficar com ciúme não, mozão, te amo. Mas cara, quando eu entrei no carro, o primeiro carro que eu vi foi o Song Plus. Ele estava em exposição em um shopping, o Diego me chamou, cara, vamos lá ver? Eu fui lá. Nossa, mas assim, o acabamento Ele é do carro maravilhoso. é sensacional. E assim, para um padrão de mercado que hoje aqui são carros tipo de 600 mil para cima, você tinha uma entrada ali com um carro com acabamento sensacional, premium mesmo, por um preço muito melhor do que esses carros. E aí fomos na concessionária BYD, lá a gente foi conhecer outros modelos também. Aí tinha o BYD Seal, me apaixonei, assim, um carro com design muito elegante. Eu sempre gostei de carro Um esportivo. carro lindo. Eu vi seu carro ontem e falei, meu Deus do céu. É. Ele tem um acabamento interno maravilhoso. A acústica dele é sensacional. É, E a potência, Felipe? a potência, cara, nem se fala. 530 cavalos, Vivaldo. Você coloca no modo esporte, cara, ele vai de 0 a 100 pelo Imetro em 3,8 segundos. Mas já tem alguns vídeos no YouTube que o pessoal conseguiu atingir de 0 a 100 em 3,5 segundos. Então, assim, é realmente um carro muito forte. O torque instantâneo do carro elétrico é algo que vicia. Tipo assim, você pisa, o carro vai. Então, assim, é realmente algo muito... É um carro muito gostoso. Tem uma bateria de 82,5 kW. Apesar de ser uma bateria maior, pela potência do carro, ela consome um pouco mais também, em questão da autonomia, né? A Sim. autonomia que o Imetro coloca hoje é de 500 km, né? Média da bateria 100% carregada. Mas hoje eu vou te falar assim, às vezes você tem um pé um pouco pesado, então eu giro em torno de uns 400, 410 quilômetros de autonomia com a bateria indo de 0 a 100. Isso na estrada. Não, em centros urbanos. Na Ah, tá. estrada ele vai pegar 350, Justamente porque ele 340. pisa mais. Exatamente, porque aí o ritmo, ele está regenerando carga quando você está reduzindo velocidade. E na estrada, normalmente, como o índice de aceleração ele é maior, Uhum. então normalmente você gasta mais e regenera menos. E aí, por essa questão, a autonomia dele fica um pouco menor. Não, legal. Mas não deixa de ser uma viagem com experiência maravilhosa. Não, entendo. Acho. E tem, assim, outras marcas que têm o carro, que tem o carro equivalente ao seu? Sim, sim. A gente tem a GWM hoje. Ela tem alguns carros que eles são modelos mais SUVs, né? Uhum. Como Raval. Mas são híbridos, né? Híbridos, né? É. Híbridos. Ela A tem o GWM Ora, né? tem o E o Ora Ora, que GT ele é e o Ora 100%. Skin, né? Isso, que Que eles são são- 100% elétrico. No mercado hoje, para competir com o meu carro, eu acho que é só a BYD. Você sabe de algum outro? Tem o Audi, né? Assim, em termos de Mas, preço, não, né? aí nós vamos Tem o falar Audi, uma tem coisa BMW. interessante aqui, né? Muito se difundiu. Por isso que eu falo que existe muito da questão da resistência da indústria. Se falou muito na hiperdesvalorização dos carros elétricos. E aconteceu de fato. Como é que aconteceu? Você tinha um Audi e-tron que tinha uma autonomia de bateria, que era um carro de 600 e tantos mil, com autonomia de bateria menor do que um Dolphin, que tem uma bateria de 60 kW. Então, assim, a BYD, quando ela chegou, que ela entregou o cartão de visita dela e fez bem feito. Além de ter um acabamento excelente, eles trouxeram um carro com autonomia e falou assim, a hora do mercado virar é agora. E realmente passou na frente. Então, a grande desvalorização do Audi e-tron, Renault Zoe, Renault Kwid, era isso. O Renault Kwid, você entra dentro dele, cara, com todo respeito, é um carro com acabamento cru. O carro elétrico, o Renault Kwid E-Tech. Uhum. Já o Dolphin Mini, que seria um carro ali equivalente, nossa, é assim, a tecnologia embarcada no carro é completamente diferente, o acabamento, O espaço para o conforto, passageiro atrás é o impressionante. espaço, o cara Dolphin Mini, aí a tendência dele é o carro pequenininho e tal. Não, cara, você Aham. viaja confortável. Eu não sou muito parâmetro para medida porque eu tenho 1,65 m. Mas é um carro sensacional. Eu tenho experiência de pegar bastante Uber, né? Tava comentando no outro episódio, com o Denner, inclusive. E eu tive experiência com 2 Dolphins Mini. E, assim, em cada um eu observei uma coisa diferente. No primeiro foi a questão do espaço. Eu Sim. tenho 1,75 m de altura, 1,74 m, desculpa. 1,75 m É. é bastante diferença, 1 centímetro. Mas, assim, você chega atrás do motorista, por exemplo. Geralmente o motorista está um pouco mais para trás, né? Homem, às vezes, mais alto. Mais para trás. Você senta ali atrás e não tem espaço.
Uhum. né? Então eu senti essa diferença de primeira. No segundo que eu peguei, que foi com o seu Geraldo, eu observei que ele não tem aquele espaço no meio ali atrás. Sim. É o duto, né? O duto ali Ele não atrás, tem o ele não túnel. tem esse túnel ali atrás. Então você consegue circular ali atrás, o passageiro consegue muito mais sair de um conforto, lado né? para o outro com muito mais conforto. Com Eu achei genial isso, porque tudo foi É, bem porque a pensado, plataforma né? Bem do BYD arquitetado. é elétrico. Uhum. É. Alguns carros elétricos são eletrificados. Por quê? Porque o modelo já era combustão. Aí Uhum. fizeram aquela A mesma versão plataforma. elétrica, né? Na Fizeram a versão versão elétrica. elétrica que tem o túnel lá, o duto de transmissão. E parece uma coisa tão pequena, mas faz tanta diferença, principalmente para Faz quem é muita alto ali no diferença. meio. Faz Cara, eu vou muita te falar um diferença. negócio que não sei se você chegou a perceber. E uma coisa que assim, é uma diferença gigante. A vibração do motor a combustão, o carro elétrico Não tem. Então, assim, para quem nunca pegou e que tem o primeiro contato, assim, a acústica dele também é uma acústica muito boa. Então, assim, você não para quem nunca teve, quando eu peguei o meu carro que eu comprei a primeira vez, eu custei entender que ele estava ligado. O rapaz falou: "Não, Felipe, é porque eu apertava o botão e não fazia nada". E ele tinha um barulho que eles colocam um som no carro. Eu Pra pedi para abaixo de desativar porque 30, eu né? não gosto daquele barulho. Mas até eu entender, realmente, não, o carro tá ligado, agora eu posso ir. E às vezes acontece, às vezes eu busco minha filha na escola, aí eu deixo o carro ligado por causa do ar-condicionado, e aí não gasta muita bateria, tem essa Sim. vantagem. E aí quando eu volto para dentro do carro, eu vou, desligo. Achei que tava... Acontece. Não, tem essa observação, né? Você consegue ligar o carro antes de entrar no carro. Sim, Você consegue ligar o Isso. ar-condicionado Você antes de entrar no carro. você controla o carro todo por aplicativo, por telefone, sem problema nenhum. é um carro sensacional. Quiser chamar a atenção, brincar com o carro, você brinca com o carro. E assim, não sei se sabe também, o carro elétrico, a questão que o Felipe falou da questão do barulho, ele facilita muito que você conheça o seu carro pelo barulho. Se você tiver algum barulho anormal ou algum barulho, você sabe que tem algum problema. Exatamente. Porque não faz barulho nenhum. Você Exatamente. viajou comigo ontem, né? A gente foi. Ontem, verdade. Ontem foi, a minha experiência de não tenho carro elétrico, né? E quando eu dirijo o carro a combustão. Foi o barulho do freio, da partilha do freio? Presilha do freio. Presilha do Você freio. falou, meu pai identificou o barulho e aonde que era o barulho. Em qual roda? Em qual roda que era o barulho. Eu Ele falou abri assim, o ó, vidro e falei assim, essa presilha tá um O pouco primeiro frouxa. barulho depois de 100 mil quilômetros. né? Depois de 100 mil depois você quilômetros. viu. Vamos fazer essa consideração, que senão É. chega o hater e fala assim: ah lá, o cara não tem nem 1000 quilômetros rodado, já deu um barulho. Exatamente, tem que especificar, né? Exatamente. E outra coisa foi, o que foi, pai, que a gente... Ah, tá, e outra coisa foi o relevo que a gente tava andando, que tinha muita pedrinha, era tipo uma estrada de terra, né? Lá onde a gente... Ele é bem macio, o carro. Ele é né? macio, ele não fica balançando. São algumas vantagens, né? A gravidade, né? A gravidade do carro elétrico ela é diferente, porque do carro a combustão o peso fica mais concentrado na frente, que é onde o motor está localizado. O carro elétrico é mais no centro. Até isso, naquele primeiro contato, você sente essa diferença. Dependendo do jeito que a pessoa, para ir aprendendo, ela vai observando isso. E é uma coisa que, para mim, foi sensacional também. Deu muito mais estabilidade no carro, muito mais conforto para dirigir, igual a gente falou aqui. Você pega uma estrada, o carro é macio, cara, é tranquilo demais. Você vai, não tem aquele negócio de qualquer buraco ele ficar balançando. Então, assim, sensacional. E você tem experiência em viagem com o seu carro? Tem experiência de viagem, já fui pro Rio, já fui para São Paulo, inclusive utilizando as estações da Naucharge. Ai, que legal. Conta pra gente onde que tem a estação da Naucharge. Então, um dos nossos... Quando a gente desenvolveu o plano de negócio nosso, o primeiro objetivo que a gente fez é que a gente queria... a gente apostou nesse mercado não esperando um retorno imediato. A gente fez um estudo de payback e a gente viu que o payback era muito alongado para o investimento que a gente queria fazer. Mas a gente também queria entrar primeiro nesse mercado, dar o nosso cartão de visita, mostrar para o mercado que se precisar de uma estação de recarga, onde a pessoa ela não tem essa preocupação, será que vai estar funcionando, será que não vai? A gente vê muitos lugares, tem lugares que está mais de ano que a estação deu um problema e ninguém foi resolver. Sim. A nossa não, a nossa tem suporte 24 horas, então assim, deu problema, a gente aciona a equipe, vai lá e resolve. Então assim, tudo de forma muito rápida, sabe? Então, assim, no plano de negócio nosso, a gente queria conectar Belo Horizonte com todos os estados que fazem fronteira com Minas Gerais. Então, a gente começou pela BH Rio, então a gente colocou a primeira estação em Barbacena, nós temos 2 estações em Barbacena.
Uma fica localizada no nosso Pão de Queijo, que foi a nossa primeira estação implantada, e a segunda fica no Cabana da Mantiqueira. Cabana da Mantiqueira fica no sentido BH-Rio, e nosso Pão de Queijo fica sentido no Rio BH. E a segunda estação, ela tá em... Matias Barbosa. Matias Barbosa, sempre confundo. Eu já olho pro Vivaldo, me ajuda aqui. Matias Barbosa e depois de Juiz de Fora, né? A mais ou menos ali 100 e poucos quilômetros da estação do Cabana da Mantiqueira e do nosso Pão de Queijo. E o cara consegue tranquilamente chegar no Rio de Janeiro, fazendo esse abastece lá no Posto Holt 040, né, que é onde está localizado, um posto sensacional, infraestrutura para criança brincar, se divertir, com lazer, tem fraldário, eu precisei trocar a fralda da minha menina, tem uma bebezinha, minha esposa chegou lá, precisou trocar a fralda, então assim, lugar super tranquilo. E aí, fiz essa viagem, passei em Barbacena, passei no Posto Holt 040, cheguei no Rio, cheguei em Cabo Frio com 35%, porque Cabo Frio é um pouco mais distante, com 35% de carga. E Cabo Frio ainda já tem DC também. Já tem. Não, cheguei lá tranquilo, cara. Cheguei lá, rodei, depois precisei de uma outra estação lá, fiz a recarga. E quando eu precisei voltar, assim, foi uma viagem muito tranquila para voltar também, passando nas duas estações. Então, BH Rio. BH São Paulo, nós já temos os locais com contratos fechados. Por que ainda não foi inaugurado? Concessionária de energia. Meu Deus do céu. Esse é um grande desafio que nós temos. É a dor de quem está implementando Isso. a estação. Nós já temos hoje mapeado mais de 20 locais onde a gente tem estudo e a gente só não avança porque a concessionária de energia nos restringe muito. A Rota BH São Paulo é um exemplo. A gente já tem 3 locais para poder colocar estações. E nesses 3 locais, a concessionária de energia, a gente começou essa negociação em julho do ano passado. A gente recebeu os primeiros retornos, foi agora há pouco. Então, assim, isso mostra um grande desafio que nós temos. Onde mais a gente já tem? BH Bahia. Então, assim, se você quer sair de Belo Horizonte, cara, que nós falamos o quê? 1.000 quilômetros? Para chegar no Porto Seguro? 880, eu acho, 880. Mais ou menos. Eu ainda não viajei, eu vou consultar. Aí, já vai falar de Porto Seguro, falar de Porto Seguro, mandar especial pro seu Geraldo aí, que é o motorista de Uber que conversou comigo e tá querendo chegar em Porto Seguro, mas aí já manda para ele. Seu Geraldo, então já acompanha aqui, porque com a Nowcharge é possível. Primeiro, você vai sair de BH, vai passar lá no Shopping Vale do Aço, lá você vai fazer uma recarga ultra rápida em um local super seguro. A gente tá falando de um shopping center com infraestrutura, lazer, assim, sensacional. Faltou alguma coisa para viagem, consegue pegar lá. Exatamente. Esqueci de alguma... Tem roupa, preciso comprar roupa. Vai achar lá enquanto carrega o carro. Exatamente. Mais 200 quilômetros um pouco mais à frente, a gente tem uma estação em Teófilo Otoni. E aí, mesma coisa, lá tá em frente à Churrascaria Encantado e em frente também ao Shopping Tiateca, que está passando por uma grande reforma, que ele quer também colocar um shopping center lá. Então, assim, já tem uma infraestrutura muito sensacional lá. Então, a pessoa chegou, o carro está carregando, aproveita os recursos que o shopping oferece também e pé na estrada de novo. E aí, nós temos lá em... Poço da Mata. Poço da Mata, que eu confundo também. Isso, tem Poço da Mata e tem Eunápolis da Volvo, né? Mas de Poço da Mata até Porto Seguro, o cara consegue ir com a carga. Qualquer cidade no sul da Bahia, a pessoa consegue chegar tranquilamente, fazendo essa viagem. Não, você consegue chegar de Belo Horizonte a Salvador tranquilo. Sim. Inclusive, eu até falei, né, no outro episódio, que o Guto tá colocando agora em Itabuna. Vai inaugurar, me parece que semana que vem. Então, assim... a rede está crescendo bastante. A gente acompanha pelos aplicativos, né? Legal. Então, assim, quem tem carro elétrico tem a obrigação de ter os aplicativos lá, tá? Ainda precisa de uma viagem bem planejada, né? Tem que planejar, como a gente conversou antes, né? Tem que saber fazer conta. Então, é uma coisa prazerosa. E aí, assim, já temos pronto BH Rio, temos pronto BH Bahia. Ainda estamos colocando... Ainda vamos lá no... tem BH Brasília também, já temos tudo, já temos contratos fechados, Três Maria, Beira Rio, né? Isso. Então, assim, já está encaminhado também a rota BH Brasília. BH Uberaba também, a gente já está fechando os contratos, estamos no processo de negociação. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma. BH São Paulo, já falei. Já falou. E agora cidades de interior também, que são cidades turísticas. Montes Claros, Poços de Caldas,
Chegando em São Paulo, Monte Verde. Monte Verde. Monte Verde. Então, assim, já são algumas cidades que já estão no nosso radar também, para a gente poder oferecer essa infraestrutura. Mas uma coisa que a gente percebeu também, Isadora, que as recargas também se fazem muito necessárias. A gente preocupou com as estradas. Uhum. Então, desenvolvemos um plano de negócio, já fomos lá, fechamos os contratos, negociação, tudo ok. Sim. Refém agora da concessionária de energia liberar para a gente poder ativar as estações. A gente entendeu que existe uma demanda reprimida também nos centros urbanos. E aí, em BH Capital também a gente percebeu isso. Então, assim, de primeira a gente já fez, assim, inauguração de 4 estações, né? Nós temos lá Itaú Power Shopping, né? Estação mais rápida da América Latina, 240 kW. Nós temos Central Park Shopping, que é lá no Betânia. Nós temos o Via Shopping no Barreiro, que é um local também muito acessível. E nós temos também agora, em fase de inauguração quase, no Shopping Cidade, que é mais uma estação. Ah, que pertinho. Exatamente, no coração aqui do centro de Belo Horizonte. Então, que legal. Assim, o cara é motorista de aplicativo, ele é usuário de carro elétrico mesmo. Acontece, tá? Mora no condomínio. Exatamente. Mora no condomínio. Já aconteceu comigo de eu estar em casa, esqueci de carregar meu carro e eu falei assim, nossa, tomara que tenha uma estação de recarga no caminho. Então, assim, muita gente vem aqui para o centro de BH. E aí vai poder usufruir de mais esse benefício, dessa comodidade que a gente vai colocar lá no Shopping Cidade. É muito legal você ter falado isso, Felipe, porque vocês primeiro viram aqui, né? Que a gente geralmente pensa no Brasil, né? Vai pensar Rio, São Paulo, onde mais pode ter carro elétrico, mas vocês viram a dor aqui primeiro. Exatamente. E já estão suprindo essa necessidade. Isso, a gente primeiro quis resolver esse problema dentro de casa. Maravilhoso. Então, assim, qual que era o grande dilema difundido hoje, muito por uma galera que ainda é muito resistente? São as viagens. Então, o que a gente fez? Cara, vamos possibilitar as viagens? Igual eu te falei, a gente não fez ainda pensando em um payback curto para poder ter uma rentabilidade alta. Não, a gente fez assim, cara, vamos estudar o mercado, vamos viabilizar as viagens. Eu acho que isso vai fazer com que as pessoas tenham coragem de comprar o carro elétrico, porque hoje, de verdade, Isadora, não todas, mas a grande maioria das pessoas tem um carro para centro urbano. Se você tem um carro para centro urbano, cara, fica muito fácil você rodar assim, próximo de casa. A gente está falando que a autonomia do Dolphin Mini ali é de quase 300 quilômetros. Então, assim, 300 quilômetros. O cara pode rodar no centro urbano tranquilo, que ele não vai ter problema nenhum. E também para atender essa demanda, a gente já fez essa implantação e existem outros projetos também, assim como o eletroposto que a gente está fazendo, existem outros lugares também aqui em BH que a gente está inaugurando estação de recarga justamente para poder atender esse público. E qual que é o grande diferencial da NowCharge em relação às outras empresas que implementam os carregadores de carro elétrico? Vamos fazer um comparativo aqui. Hoje, eu vou trazer um dado, e aí vou responder essa pergunta sua no final. Claro. Hoje, saiu uma pesquisa recente agora da ABVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, que já são 14.827 carregadores no Brasil. Em novembro do ano passado, 3 meses atrás, eram 12.321, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Uhum. Nós tivemos um crescimento de 22% no número de carregadores públicos e semipúblicos no Brasil. 25% dos municípios brasileiros já são contemplados com esses carregadores. 84% são carregadores lentos e 16% são carregadores rápidos. Uhum. E qual que é o pulo do gato aqui? De novembro para cá, os carregadores rápidos cresceram mais de 60%. A própria NowCharge, ela mais que dobrou o número de carregadores rápidos de novembro para cá. Nós tínhamos 3 inaugurados até aquela data, e aí de novembro para cá nós já inauguramos mais 5 carregadores, com mais um vindo aí já a caminho. Então, assim, o mercado também, as outras empresas estão se atentando muito para esse detalhe. Acompanhando também um crescimento de venda de veículos elétricos. Em julho desse ano, nós já havíamos superado o volume de carros elétricos vendido em 2023. 2023. Uhum. Em julho de 2024, a gente já havia superado o volume total de 2023. E tivemos um crescimento no final do ano, contabilizado até dezembro, de 89% referente a todo o ano. De 2023. Exatamente, de 2023. Ou seja,
Felipe, vamos empreender, vamos fazer o projeto, vamos atender a demanda. Qual que vai ser o nosso grande diferencial? Em estrada, os nossos carregadores, a grande maioria deles, são de 150 kW. Por quê? O cara, ele tá na estrada, ele não quer perder tempo. E vamos considerar que você tem um carregador de 150, e aí muito se difunde também essa questão do carro demorar. Demora 1h, 1h20 para carregar. Cara, o meu carro, o Cio, ele carrega em 150 kW, potência máxima. Mas vamos trazer aqui para a realidade um Dolphin que é 40 kW e um Dolphin Mini, que é 40 kW, e o Dolphin, que é 60 kW. O carro carregando na potência máxima, sem sombra de dúvidas, se ele tiver ali, chegar com 20% de carga, para chegar ali em 80%, ele vai levar aí algo em torno de 30, 40 minutos. Felipe, precisa carregar o carro 100%? Eu vou te dar um exemplo. Para viajar para o Rio não precisa. Você completa um pouco de carga no carro ali, já vai chegar na estação do Road 040. Do Road 040, existem outras estações também disponíveis no Rio de Janeiro. Então, a pessoa, às vezes, não precisa perder esse tempo. Não, quero ter segurança. Então, beleza, tudo bem. Você pode abastecer seu carro 100% nas duas estações e chegar com segurança. Não, eu quero agilidade. Chego em 80%, 90% no máximo, que reduza um pouco a potência, é padrão de todos os carros, eu vou continuar minha viagem ali e pé na estrada, entendeu? Então, a gente... Primeiro, diferente de outros concorrentes, assim, a gente já chegou a pegar carregador de 30 kW na estrada. 2 horas para você poder, às vezes, meu carro é 82,5 kW, então, assim, é 1h40 para você poder carregar. Nossa. É diferente você pegar uma estação de 150 e já fazer esse abastecimento. Sim. Então, assim, e outra coisa, os locais onde elas estão também. Tem muitas estações que elas estão em locais que não são, assim, um local, assim, o melhor de todos. Vamos falar assim para não... olhar de forma pejorativa, mas são locais que têm a condição, mas não são os melhores. Então, todas as nossas estações, igual reforço mais uma vez, foram pensadas numa experiência completa, onde a pessoa consiga viajar ou sozinho ou com uma família. Eu fiz todas as viagens que eu fiz com a minha esposa, eu tenho 2 filhas, uma de 9 anos, uma de 8 meses, desculpa. Opa. E assim, cara... Todos os lugares foram muito tranquilos, foi uma experiência que eu tive e todo mundo que precisa viajar, a gente tem relatos aí de pessoas que já usaram, agradece e tem muita gente que fala assim, cara, traz uma estação aqui perto de mim. Que legal. Que é desse jeito. Mas o grande diferencial nosso hoje está muito focado nessa questão de agilidade para a estrada, agilidade também nos centros urbanos, igual a gente, 240 kW, uma estação no Itaú Power Shopping. Sim. Então, assim, a gente está focado muito nisso para que a pessoa tenha... Vai chegar um tempo, Isadora, que vai ter muitas estações. O cara não vai ficar baixando aplicativo de um monte. Ele vai ter aquele que tem confiança, que ele fala que é segura e ele fala assim, vou ir na Nowcharge porque a Nowcharge me oferece segurança. Sim. Vambora. E aí, por exemplo, dentro de BH, região metropolitana, a gente está fazendo um trabalho para até o final desse ano estar em vários pontos de Minas Gerais. Qualquer lugar que a pessoa queira ir, saindo de Belo Horizonte para os estados que fazem fronteira com Minas, qualquer lugar a pessoa vai tranquila. Legal. É importante. Então, é aí que vocês querem chegar, né? Exatamente. Esse diferencial da pessoa escolher a Nowcharge dentre todas as outras que estiverem aqui. Exatamente. Uma empresa que está focada literalmente na experiência completa, né? Não só no carregamento. A gente não está pensando no cara chegar e carregar. Se fosse só isso, a gente fazia estação em qualquer lugar. Qualquer esquina. Exatamente. Mas eu vou fazer um jabá aqui, momento jabá. Posso? Fica à vontade. O que que acontece? Hoje a Nowcharge também tem uma solução que é muito interessante. Como o Vivaldo bem trouxe, e de toda a experiência dele, a estação de recarga ela não tem que estar localizada num posto de combustível, num eletroposto que foi arquitetado para isso. Sim. Ela pode estar num restaurante, ela pode estar numa farmácia, ela pode estar numa rede de hipermercado. Então, assim, hoje se a pessoa... Aí eu vou fazer meu jabá aqui. Claro. Se a pessoa quer também participar desse mercado da mobilidade elétrica, de infraestrutura, é um mercado hoje que está super aquecido, ela pode procurar a Nowcharge. Nós temos lá algumas formas da pessoa entrar com recurso e a gente... ele entra como investidor e tem participação nos eletropostos e leva todo o know-how que nós já temos, né? Tudo que a gente já adquiriu de conhecimento para poder faturar junto nesse mercado e viabilizar também uma era mais sustentável. A gente está falando aí de
igual eu falei que o Vivaldi já atingiu paridade de carbono, ou seja, no processo de produção do carro, às vezes ele tem muita emissão de CO2. Mas depois existem estudos, né? Não vou lembrar aqui agora, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, eu posso até te mandar depois para você colocar Claro, por nos favor. comentários, que eles falam que de 40 a 60 mil quilômetros rodado com o carro elétrico, ele já atinge paridade de carbono. Ou seja, a partir daí, você não vai estar emitindo mais CO2, então, assim, você não vai... É uma era mais sustentável de fato, entendeu? Existem muitos que falam assim, não, na produção não é. Mas tudo bem, o carro a combustão é em que momento? Porque na produção emite. E Sim. durante o uso também emite. E vamos falar outra coisa também. Eficiência do motor elétrico. A gente está falando de uma eficiência de 90%. Motor a combustão, a gente fala o quê? 35%, né? 30%, 40%. Porque no máximo. 100% do que você coloca ali, com calor, 35% é o que você usa de fato. Então, assim, até isso a vantagem do carro elétrico também, tá? Para quem ainda está em dúvida e quer embarcar nesse universo, cara, é o futuro. Vocês estão falando de vantagens. É o presente, né? É o presente, exatamente. Vocês estão falando de vantagens aí do carro elétrico, uma coisa que assim, a gente acabou passando desapercebido no outro episódio foi a respeito de seguro, Seguro. né? Como é que funciona o seguro de um carro elétrico? Você sabe dizer? É normal, eu tenho seguro há 3 anos, né? Já renovei, fiz uma vez, já renovei mais 2. O ano passado estava bem mais em conta do que esse ano, mas é ainda um seguro praticamente equivalente a um seguro de um carro a combustão. Normalmente, o que é que as seguradoras fazem? Elas colocam um preço legal para vocês e ela aumenta a sua franquia. Uhum. Porque ainda não tem um mercado de peças que não seja... Importado, vamos dizer assim? São todas importadas, né? Mas ainda não tem um mercado de peça que viabiliza um negócio mais barato muito rápido. Então, eles querem que você... vou te contar um caso emblemático. O Gilson, meu amigo lá de Brasília, tem alguns carros alugados para aplicativo. Uhum. E ele bateu o Dolphin mais rodado do Brasil, que tem 180, tinha na época que bateu 186 mil quilômetros rodados. Tá. Ele preferiu arrumar o carro fora da seguradora, Por quê? Porque o carro gera recurso a cada dia que ele é usado. Se ele parou de gerar, ele parou de rodar, ele parou de gerar recurso. Uhum. Então ele arrumou o carro dele por fora. Em 6 dias ele arrumou o carro dele. Entendeu? E o carro voltou a produzir esse dinheiro, né? Claro. Existe muito isso. É igual, eu vou falar mais uma vez, cara, porque eu acredito nisso de forma muito veemente. Existe uma resistência da indústria tradicional, porque eles estão atrasados. O cara fala assim, não, eu levo meu carro na BYD e fica lá meses. Eu tive uma experiência também, parei meu carro lá para fazer o sacolão, quando eu voltei, minha lanterna quebrada. Minha lanterna traseira direita quebrada. Eu falei, nossa, cara, e agora como é que eu vou fazer? E aí pensei, né, por todos isso que é divulgado, falei assim, não, eu vou ter uma dor de cabeça, né? E ainda corro risco Fora de tomar o uma multa, rombo né? no orçamento. Né? Exatamente. E aí cheguei lá, acionei o seguro, né, a franquia do seguro, a concessionária foi notificada. Cara, com menos de um mês, minha lanterna chegou na concessionária, eu fui lá, fiz a troca, problema... E assim, o meu carro chegou lá, de manhã, de tarde, estava liberado, eu peguei o carro e vim embora. Então, assim, foi uma experiência muito tranquila. Levando para o lado de seguro, que é o que você colocou. O seguro, normalmente, assim, ele gira em torno de 4% do valor do veículo, né? A Normalmente, grande sim. maioria. Só que você tem a classe de bônus, né? À medida que você já está no seguro há bastante tempo, seguro de banco, né? Não de associação. Você vai tendo alguns descontos mais agressivos. O meu carro, hoje, por exemplo, o Seal, eu consegui fazer um seguro dele de R$5.000. 5 mil Dividido de reais? 12 vezes, R$5.000. Seal? Seal, sério. Eu não acreditei. Na hora que o rapaz fez a análise, ele falou assim, Felipe, eu consegui aqui numa seguradora muito top. Cara, você vai ficar muito bem amparado. E realmente, quando eu precisei, cara, foi muito bem atendido. E resolveu o meu problema. Se for pensar em tabela, seria quanto? Tava tendo seguro de 12 mil. Quando eu 10 comprei o mil. carro, como eu sou pioneiro, né? Quando eu comprei o carro, tínhamos relato de 15 mil, 12 mil. Eu Isso. fiz o seguro do meu carro por 3.800. Na Três?
3.800. Tá. Na renovação, eu renovei por 3.200 do ano passado. Esse ano foi um pouco mais caro, foi 5 mil e pouco. Mas é porque deve ter tido... esse negócio de preço de seguro varia muito em termos de quantidade de sinistro que a seguradora reporta, né? Uhum. Isso. Mas não é uma coisa assim de outro mundo, não. É. A gente tem muito relato lá de seguro de 2.800 em alguns locais, vai depender muito do estado, né, da cidade, Entendi. Esse ano eu do precisei, perfil. esse ano eu precisei renovar, o meu seguro foi um pouco mais caro. Esse ano, mas eu acrescentei mais alguns serviços que eu não tinha acrescentado no primeiro. Ah, tá. Que eu fiquei com receio de passar por alguns problemas, né? Que eu, por pouco, não passei no primeiro, mas aí meu seguro, agora, essa última vez, do CIO ficou 6 mil. Ainda assim, muito abaixo do 6 que... mil reais. 6 mil. Muito abaixo do que é realmente praticado. A gente tá falando de 4%, então meu seguro hoje em torno de 10 mil reais no mínimo. Então, quem tá Entendeu? pensando em pegar um Dolphin Mini que é 115, né? Os 5 lugares, 120 mais ou menos, né? 120. 120 e o seguro giraria em torno de O uns de 4 lugares, ele... 2 mil reais? 2 3 mil reais. no máximo. 2 mil no Depende máximo. muito do perfil do segurado. Aham. também, Depende né? muito do perfil. banco, se for com banco, às vezes... Inclusive, já tem várias associações também que já fazem também seguro de carro elétrico, que tem valores muito mais acessíveis. Então, assim, hoje, essa questão do seguro seria uma coisa muito tranquila para a pessoa que quer embarcar nesse universo, né? Ter um seguro para poder ter segurança, né? Ah, legal. E assim, a gente tá caminhando agora para o final, Felipe, e no último episódio a gente pediu um conselho para cada um, né? Para quem quer ter um carro elétrico, para quem tá pensando em ter um carro elétrico. Qual que seria o seu conselho hoje? Cara, assim, vou falar de forma muito... como é que eu posso dizer? De forma muito incisiva, sabe? Se a pessoa ainda não tem carro elétrico porque tem algum tipo de insegurança... Cara, o Vivaldo falou uma coisa há um tempo atrás comigo, e realmente ficou comigo, que assim, muito é difundido hoje por pessoas, às vezes, que nem tem carro elétrico. Uhum. O cara fala do carro, mas nem tem carro elétrico. E às vezes fala também, aí tem a questão da indústria também, que tá falando que, mas não vai dar certo por isso, porque lá no país tal não deu, não sei o quê. Cara, a realidade do Brasil, nós somos o país de maior matriz energética renovável do mundo, um dos maiores. Então, assim, estamos falando de sustentabilidade, sim. Na Europa você pode questionar isso, porque lá a energia, às vezes, tem a produção Não é limpa, né? não é limpa. Então, assim, tem esse caso. Mas, enfim, cara, o carro elétrico foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu vou usar o conselho do Vivaldo. Se você ainda não tem carro elétrico, pergunta para quem já tenha. A pessoa que é usuário, existe um outro estudo também que mais de 90% das pessoas que usam carro elétrico afirmam que quando trocar de carro, vão querer trocar por um outro carro elétrico. E existe também um outro estudo que fala de pessoas que não são usuários de carros elétricos, que a grande maioria também vai optar na próxima compra por um veículo elétrico. Ou seja, as pessoas estão realmente entendendo. Cara, você tem uma gasolina de 6,14, o quilowatt-hora de energia é R$1. Então, seguindo aqui o conselho do meu amigo Vivaldo, pergunta para quem tem, gente. Quem tem os estudos que eu falei aqui sobre a galera querer um novo carro elétrico quando ele for trocar de carro. Quem ainda não tem, vai querer usar carro elétrico. Então, assim, é o presente, não é mais o futuro. Então, assim, mais uma vez reforçar. 6,14 o litro de gasolina, R$1 quilowatt-hora, preço médio no Brasil hoje. A gente está falando... E um carro com, por exemplo... 60 kW, que é o Yuan, a gente está falando aí para rodar 400 km. O motor a combustão, você vai rodar isso, e olhe lá, dependendo do carro, e não vai atingir essa autonomia e vai ter R$350 para você encher um tanque de um carro de 50 litros, por exemplo. Era o meu caso. Sim. Melhor ainda, tem geração solar, ou seja, eu rodo para cima e para baixo sem gasto nenhum. Mas se eu fosse abastecer, por exemplo, em uma estação da Nowcharge, em um carro de 60 kW, eu gastaria ali algo em torno de R$80 para encher a bateria 100%, de 20% a 100%, R$80, R$100 É gritante a máximo. diferença. Exatamente. Então, assim, se você ainda tem dúvida, pergunta para quem tem. Eu sou usuário, se você quer um conselho meu, compre, que é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. É mais entusiasta do que eu. Exatamente. Mas é bom. Eu
gosto hoje, né? Hoje eu compro as coisas pensando em revendas, tudo. Uhum. Vou comprar a câmera celular. aqui, eu posso revender a câmera depois? Eu queria que você falasse sobre revenda do carro elétrico Sim. e também sobre a questão geopolítica, econômica no mundo, em relação ao que está acontecendo na Europa. Uhum. E se isso tem relação com, não sei se você vai saber falar disso, mas isso tem relação com essa questão da China, Sim, sim. porque Super tranquilo. a Volkswagen está falindo, né? E ela não está conseguindo Ela não competir. está falindo. Ela tá vendendo menos. Ela está vendendo menos. Foi a empresa do mundo que mais faturou ano passado. Exatamente. Só que a margem de lucro dela diminuiu demais. É. E ela não está falindo, ela está só diminuindo algumas Aí foi bom você ter falado sobre isso. Porque, primeiro, era focada em combustão. Ela já fez uma joint venture com uma chinesa, que ao invés dela, ela pegou um investimento absurdo que ela estava fazendo, deixou de fazer esse investimento e passou para uma joint venture com uma empresa chinesa para desenvolver mais carros elétricos. Ela tem o ID3, ID4, são excelentes carros. A Kombi nova, né? Sim. Que é elétrica também, que é um baita carro. Só que o foco dela no Brasil foi para aluguel. E as outras não, estão vendendo. Entendeu? Igual o Renault Megane, né? Que veio elétrico que não pegou. Por quê? Porque não apostaram. A BYD chegou e apostou. A Seres, por exemplo, vendeu 8 carros, me parece, né? E foi embora. Foi embora. Não adiantou, não investiu. A BYD acreditou. Igual eu falei com a Isadora, quando eu comprei o meu carro, tinham 10 concessionárias. E um entrave era esse. Os caras, não sei o que, não tem nem concessionária. Hoje tem 150, eu acho. Mas vamos lá, no questão de revenda. Marcelo, é diferente a questão de revenda de um carro elétrico e de um carro a combustão. Por quê? Porque o carro elétrico não foi feito para você trocar de 2 em 2 anos. Ele foi feito para você usar 500 mil quilômetros. 300, 400 mil quilômetros. Por quê? Porque, primeiro, o carro é bem mais provável o carro acabar antes da bateria. E outra, uma bateria, depois que ela acabar, você ainda pode aproveitar. Depois que o carro acabar, você ainda pode aproveitar a bateria com o powerbank, por exemplo. Né? Para poder te fazer um sistema off-grid, né? Tranquilamente, né, Felipe? E assim, muito que se fala, não sei o que, carro elétrico não vale 50% da FIP. Eu vou fazer o mesmo desafio que o Marcos fez. Assim, alguém que tiver insatisfeito com o carro elétrico de uma marca boa hoje no mercado, se tiver vendendo a 50% da FIP, pode mandar o telefone pra gente. Felipe falou isso ontem. Né, Felipe? Pode mandar o telefone pra gente que a gente está Vivaldo, comprando. Desculpa, tá? Te interromper. Gente, queria aproveitar esse momento aqui também. Se você tá vendendo seu carro elétrico hoje, é um carro que tá bem conservado, tá abaixo de 50% da FIP, me chama aqui nos comentários aqui. Pode chamar. Porque eu também tenho interesse em pegar esse carro. Já vamos fazer dinheiro. Porque eu tô te falando, a diferença é muito grande. O uso de um carro a combustão, a pessoa para vender ele na FIP, por exemplo, tem que ser um carro porreta, tem que ser um carro tudo certinho, arrumadinho. Um carro elétrico, a vida útil dele pós 2 anos é muito grande. A manutenção é muito pequena. Eu queria falar o seguinte, no sentido que, não no sentido de você gostar ou não do carro, ou de você querer ficar ou não com um carro, ou de aquela pessoa que gosta de trocar de carro. Eu falo assim, economicamente, porque hoje você tem bolhas, né, assim, bolhas imobiliárias, as pessoas compram, não conseguem pagar, e aí isso vira uma bola de neve, né, economicamente para o país. Um caso desse, a pessoa adquire um carro elétrico, ela não consegue pagar, então ela tem que fazer revenda, ou então como é que funciona isso nesse caso? Não especificamente do carro, não gostei do carro, vou vender, é diferente. Vamos fazer uma consideração aqui. Ele realmente foi um carro feito para você ficar com ele muito tempo. Mas ainda assim, Felipe, deu 2 anos, quero desfazer do meu carro. Hoje, Preciso. Não consigo pagar. Preciso, quero desfazer do meu carro. É possível? É possível. E assim, vou te falar que a BYD ainda é muito nova. E aí, se a gente for fazer comparação, a gente tem que fazer com os melhores carros que estão disponíveis no mercado hoje. E assim, vamos pegar carro aí de 2 anos de uso, eles estão algo em torno de 14% de desvalorização do preço original dele. E aí, isso comparado ao carro a combustão, eles estão pareados.
Então, assim, não há uma desvalorização agressiva do carro elétrico. Existe para carros que estão no mercado com tecnologias inferior à que a BYD fornece hoje. BYD, GWM, elas chegaram e realmente falaram assim, cara, vamos fazer o negócio certo, vamos fazer o negócio direito. Eles apostaram. E aí, o que acontece? Existe um ataque muito grande da indústria hoje no Brasil contra as chinesas, porque a China consegue produzir tudo muito barato. E na Europa é a mesma coisa. Eles conseguem fazer a importação dos carros. A Toyota recentemente, há um tempo atrás, ela fez um estudo para entender como é que é o funcionamento da BYD. Cara, a BYD produz quase 90% das peças do carro dela. Praticamente tudo do carro é ela que faz. Então, ela consegue ter um custo muito acessível. A gente está falando aí de... E mão de obra na China também, assim, tem essa questão de ser uma mão de obra um pouco mais acessível. Então, a gente está falando que a China consegue, sim, colocar carros aqui no Brasil, na Europa. Por isso que eles estão fazendo essa taxação para as outras empresas não morrer. Mas, não, com todo o respeito, Marcelo, eu vou te falar, eu acho que, para mim, a China entendeu e fez o certo. Porque, cara, pensa a gente enquanto usuário. Eu sou marqueteiro, sabe o que eu estudo no meu mercado? Eu não tenho que estudar, eu não tenho que vender um copo para ela. Eu tenho que vender a experiência desse copo. Para quê? Eu não vou ganhar uma venda, eu vou ganhar um cliente. A BYD chegou aqui e fez isso muito bem feito. Os carros dela, cara, você entra no carro, você quer até morar no carro. Você viaja no carro, o conforto é absurdo. Você tem a opção também de, por exemplo, eu quero obviamente, tendo uma infraestrutura adequada, eu quero tirar a bateria, acabou a luz na minha casa, Vivaldo deu esse exemplo. Eu quero tirar a bateria do carro para abastecer minha casa, é possível. E assim, falando de tecnologia que está embarcada no carro, assim, eles fizeram direito, fizeram bem feito, sabe? E aí, obviamente, a China também tem auxílio do governo, as empresas lá na China têm auxílio do governo. E tudo isso potencializou para que isso se acelerasse. Então, assim, a Europa já taxou bastante também as importações chinesas, Estados Unidos fez isso. Mas os Estados Unidos é protecionista, né? Ele tem o objetivo do mercado interno dele ali, né? Segurar ali a Tesla. Os Estados Unidos hoje é um dos maiores mercados. O maior mercado do mundo de carro é da China. Uhum. Mas os Estados Unidos também tem um mercado muito grande e a Tesla está segurando aquilo tudo ali. E os Estados Unidos já está fazendo taxação de 100% dos veículos da China. Mas assim, Brasil hoje isso não é realidade. E vou te falar, cara, é o dinheiro mais bem pago que eu fiz na minha vida. Se a desvalorização não é diferente, então vale a pena também você comprar um carro de segunda mão. Vale a pena demais. Concordo. Eu vou te dar um exemplo. Eu, infelizmente, errei o time de compra. Acertei o carro que eu queria, né? Mas eu errei o time de compra, paguei caro. Logo depois a BYD desvalorizou esse carro e colocou esse mesmo carro a 200 mil. Sabe quanto que está esse carro hoje na FIP? 189 mil. Ou seja, você comprou um carro por 200 mil, um ano depois ele está na FIP a 189 mil. Então, quer dizer, perdeu mínimo, né? Então, assim, depende muito da precificação que a gente já comentou, que eu falei que a BYD errou em 90% dos carros dela, ela errou, e eu falo isso várias vezes, assim, o que a gente comenta nos grupos é isso, que ela erra muito nisso, no preço de lançamento dos carros, errou em vários modelos que ela trouxe, e assim, quem comprou ficou chateado, a gente ficou bastante chateado na época, né? E assim, vida que segue, mas que errou. Então ela tem que repensar essa precificação, porque eu falei isso antes. É muito melhor você colocar um preço e você errar para baixo e depois subir, que você sobe o preço do usado. Ela não, ela errou para cima. Ou seja, ela desvalorizou o carro dela, né? O tal do bônus, que é horrível, que eu acabei de falar, bônus, eu acho, é um reconhecimento de erro. Então você dá um bônus, você desvaloriza o seu carro novo, lógico, o usado vai cair. Então quem comprou um carro a 270 mil, que hoje está valendo 180, perdeu aí 90 mil reais, né? 90 mil, 30% quase do valor do carro. Mas quem comprou a 200 mil, que foi o caso de muita gente que comprou, perdeu 10 mil reais. Perdeu ou não? Desvalorizou. Mas, igual eu falei antes com a Isadora, quem estava comentando em off aqui, quem faz as contas, como eu, anota aí na sua agendinha, né?
Falei assim, olha, 100 mil quilômetros rodados no meu carro. Quanto que eu ia gastar num carro SUV médio, que faz aí mais ou menos 10 quilômetros por litro? Alguns estados no Brasil dão isenção de IPVA. Quanto seria esse IPVA durante 3 anos? Manutenção do meu carro, que eu não gastei nada até hoje, né? Ô, gente, só uma ressalva aqui, nós estamos falando de 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros, o cara trocou os pneus do carro. Só troquei os pneus do carro. E foi barato, tá? Foi. Paguei R$399 cada um. Então, assim, essa coisa tem que ser desmistificada. A pessoa tem que, como o Felipe falou, conversar com quem tem. O Marcos, lá do Diário do Carro Elétrico, que a gente vai, inclusive, fazer uma live daqui a pouquinho, né, Isadora? Daqui a pouquinho. Tem que encerrar, inclusive. Uhum. Cara, daqui a pouquinho mesmo, Daqui a pouquinho Isadora. eu sei. Eu tô aqui de olho no relógio. O Marcos tem 2 carros elétricos, um com 250 mil, um Volvo, e um com 170 mil. Você deu 2 voltas na Terra e mais um pouquinho. Oxi! Pessoal, muito obrigada por essa segunda parte do episódio, né, pai? Felipe, muito obrigada por ter aceitado esse convite e vir compartilhar com a gente, né, o outro lado, né? Porque a gente já viu o lado da viagem, o lado do motorista de Uber, que é urbano, e agora o lado de quem trabalha com os carregadores, né? E é muito importante a gente difundir esse conhecimento para as pessoas. Que nem meu pai falou ontem, busque conhecimento, que nem diz o ET Bilu, né? Busque conhecimento. Então, eu acho que é isso. Tem alguma consideração a fazer, pai? Não, só agradecer de novo o convite. É isso A aí. gente está pronto para outros convites, inclusive. Muito obrigada. Obrigada, Felipe. Isadora, momento jabara aqui para a gente poder fechar. A Naucharge vai fazer a diferença na infraestrutura da mobilidade elétrica no Brasil. Nós vamos seguir, sim, para uma era mais sustentável e a Naucharge vai ter grande participação nisso. A gente quer ser protagonista nesse momento e a gente vai contribuir para poder fazer uma era para essa transformação da mobilidade urbana no Brasil. Obrigado pelo convite, foi assim, fiquei feliz, lisonjeado e também deixo minha agenda aberta para todas as vezes que vocês precisarem estar aqui junto com vocês de novo. Obrigada, Parabéns pelo Felipe. trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você que esteve com a gente até aqui mais uma vez. E é isso, gente. Querendo saber de carro elétrico? Busque, procure quem realmente tem o carro elétrico. É muito importante você buscar e saber de quem realmente tem e não ficar acreditando em fake news por aí, não. O Instagram tá cheio, o TikTok tá cheio e não dá para ficar acreditando em qualquer coisa. Não é isso? Sigam a gente nas redes sociais, @LuminaStudioBR, em todas as redes sociais você vai encontrar nossos cortes, saber sobre o nosso estúdio, os nossos contatos, quer gravar seu podcast, conteúdo para as redes sociais, pode vir que a gente tem toda a estrutura para você gravar, para você se alavancar aí para o mundo, te enxergar, te entender e o algoritmo também saber que você existe, não é isso? Pessoal, obrigada, até mais, tchau, tchau.